Como se sabe, Marx não desenvolveu estudos profundos, como era de seu feitio, sobre o fenômeno religioso. Segundo o próprio Karl Marx, na Alemanha, entre os anos 1843 e 44, a crítica da religião está no essencial terminada. E a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. Ao citar a Alemanha de seu tempo, Marx dá a entender que as reflexões do filósofo alemão Feuerbach sobre religião já eram suficientes. O mais famoso escrito de Feuerbach sobre o fenômeno religioso é, por certo, o livro intitulado A Essência do Cristianismo, publicado em 1841. Para Feuerbach, assim como para Marx, a religião é uma questão exclusivamente humana, portanto, nada há de sobrenatural. A religião é, em sua origem, a própria feição humana. Deus é, assim, criação do humano, como resposta às suas próprias necessidades e não o contrário, como afirmam os religiosos. Nas palavras de Marx, o homem faz a religião não faz o homem. Como já dissemos, Marx não refletiu profundamente sobre a religião. Dado isto, indagamos, por que então figuras religiosas falam tanto de uma suposta influência de Marx sobre a religião? Ao meu ver, duas questões podem responder a esta indagação. Na primeira, e na melhor das hipóteses, é por falta de conhecimento sobre o que Marx escreveu acerca do fenômeno religioso, ou então, por simples má-fé. A segunda questão é mais complexa, o que exige conhecer a visão de Marx sobre o fenômeno religioso. Não são muitas as reflexões de Marx sobre o tema religioso. Além de algumas notas de rodapé no livro O Capital, Marx trata do tema, sem aprofundá-lo, em seu livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, escrito entre os anos de 1843 e 1844, e no livro A Ideologia Alemã, escrito entre os anos 1845 e 1846. Em A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, aparece a famosa frase de Marx: a religião é o ópio do povo. Por certo, esta é a mais conhecida frase de Marx sobre religião. Ainda que fora de contexto, essa frase tem circulado com intensidade em muitos grupos de WhatsApp e páginas do Facebook, como instrumento dos que criticam Marx e o marxismo. Contudo, em seu contexto, a frase é complexa e revela pistas importantes do pensamento de Marx sobre o fenômeno religioso e suas influências sobre a vida social e política. Vejamos. De acordo com Marx, a religião é um dos esteios de sustentação do Estado, e o Estado, para ele, é o comitê que gerencia os interesses das elites econômicas dominantes. Assim, a religião é usada como instrumento de dominação ideológica das elites econômicas sobre a classe trabalhadora. Para Marx, é o Estado e a sociedade que produzem a religião. Esta com uma consciência invertida do mundo, ou seja, da realidade. E é neste sentido que ele afirma: a miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como é o espírito de estado de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. Portanto, a religião torna-se no ópio do povo na medida em que impede que as pessoas percebam as reais condições em que vivem, as reais condições em que produzem sua existência. Ela, a religião, é o ópio do povo, quando entorpece diariamente milhões de brasileiros, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, que adormecem ao relento e com fome debaixo dos viadutos e nas praças públicas. E pensam que, se Deus quiser, um dia terão uma casa, ou que no dia seguinte, se Deus quiser, arranjarão o que comer. Ela é o ópio do povo porque impede que as pessoas percebam que sua condição de pobreza e de miséria não é porque Deus quer ou deixa de querer, mas pela forma como as elites econômicas controlam o Estado e impedem à classe trabalhadora o acesso a bens, serviços e condições dignas de trabalho para a produção de uma vida digna. Este é o sentido da frase de Marx: a religião é o ópio do povo. Em A Essência do Cristianismo, Feuerbach afirma que o Deus cristão era a criação do próprio homem, o qual projeta em Deus aquilo que entendia ser o melhor de si mesmo: o amor, a justiça e a bondade. Assim, a essência de Deus era a própria essência do homem, só que alienada, pois nada há de concreto. Deus é uma ideia que o humano faz de si mesmo. Marx, por sua vez, em A Ideologia Alemã, criticando Feuerbach, afirma que a essência religiosa é ela mesma um produto da vida em sociedade e que toda vida social é essencialmente prática.
e completa todos os mistérios que conduzem ao misticismo, enquanto a sua solução racional na praxis humana e na compreensão dessa praxis. Marx deixou como legado para a história um conjunto teórico e metodológico que tem por base o trabalho, a realidade prática, as relações sociais objetivas e concretas, com as quais homens e mulheres constroem suas historicidades, desprezando as formas idealistas de interpretação da vida, como é o caso da religião. Para Marx, os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes maneiras. E eu acrescento que os religiosos só o interpretam por uma única via, a via da fé. Porém, como diz Marx, do que se trata é da busca da transformação do mundo, da transformação das formas como as pessoas vivem, da transformação da realidade social, política e econômica, coisa que a religião não pode fazer.